Fala galera, tudo bom? Aqui é a professora Heloísa falando e hoje a gente vai retomar lá a parte de hidrocarboneto, só que agora a parte 3. Nessa aula, galera, a gente vai ver um pouquinho sobre os alcinos. Gente, retomando com vocês, essa parte é muito importante, muito importante mesmo para vestibular. É a parte base da química orgânica. Então, o que eu quero que vocês entendam? Tá com alguma dificuldade, começou a ver essa aula, não tô entendendo? Volta nas aulas iniciais, hidrocarboneto parte 1, hidrocarboneto parte 2, para você retomar realmente essa parte. Por favor, não vá assistir nos vídeos se você sentir dificuldade no conteúdo. Aprenda bem a base, que é hidrocarbonetos parte 1, que eu falo dos alcanos, para daí sim você vir para a parte dos alcinos, beleza? Vamos lá então. Galera, essa tabelinha eu tô mostrando para vocês em todas as aulas, é através dessa tabelinha que a gente faz a nomenclatura dos compostos. Sem essa tabelinha aqui a gente não consegue fazer. Lembrando, se você ainda não tem ela, anota, memoriza, que sem ela não tem jeito mesmo, tá? Galera, quem que são os alcinos ou os alquinos? Olha lá, né? Simples ligação, em dupla ligação, alcanos, em alcenos, em tripla ligação, vão ser os alcinos ou alquinos. Então, nós temos três possíveis ligações dentro da ligação covalente, a simples, a dupla e a tripla. A tripla são os alcinos, que a gente dá esse in aqui no meio, né? Olha lá a tabelinha, ó, in, ligação tripla, então vão ser os compostos que têm tripla ligação. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Lembra que eu mostrei para vocês a fórmula geral dos alcanos e dos alcenos? Qual que é a fórmula geral dos alcinos? CnH2n-2, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, se eu coloco lá para vocês, né? 4 carbonos. Quero saber quantos hidrogênios tem e é um alcino. O que eu vou fazer? H 2 vezes 4 menos 2. C4 vai ser 2 vezes 4, 8. 8 menos 2, 6. A fórmula desse composto aqui, C4H6. Então, se for um alcino, também é importante que você saiba essa formulazinha geral, tá? Que o exercício pode cobrar alguma coisa em relação a isso. E uma dica, tá? O pessoal geralmente não dá muita atenção para essas formulazinhas, né? Dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos, e sempre cai uma questãozinha no vestibular. Enem é bem comum eles cobrarem isso daqui, ó. E daí a pessoa, putz, nossa, esqueci, não lembro disso. Veja, galera, era só lembrar de uma coisa bem simplesinha. Então, por isso que eu tô batendo na tecla. Lembre das fórmulas dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos. Dos alcinos vai ser CnH2n-2, beleza? Tranquilo? Então, com essa formulazinha, a gente consegue descobrir aí qual que é a fórmula molecular do composto. Tá. Como que eu vou realizar a nomenclatura dos alcinos? Ó, veja assim, começamos lá com os alcanos, a parte base, bem facinho, só colocar o número de carbonos e o de hidrocarboneto. Daí os alcenos, né, a gente já encontrou ali um pouquinho mais de dificuldade, né? Eu tinha que numerar a cadeia, tinha que dar menor numeração. Aqui nos alcinos ou nos alquinos é a mesma coisa. Então, galera, o que você vai ter que fazer? Eu vou dar o composto, por exemplo, aquele composto ali, ó, tá? Quantos carbonos tem? 1, 2. Se é 2 carbonos, et, né, ó. 2 carbonos, et. Tem uma tripla ligação ali no meio, ó, uma tripla ligação. Se tem uma tripla ligação, in. E não é um hidrocarboneto? Então, ó, etino, tá? Daí você fala, e aquele negócio lá da numeração, dar a menor numeração, como que eu vou fazer isso? Gente, é a mesma regra. Então, por exemplo, ó, esse composto aqui, ó. 1, 2, 3. Veja, 1, 2, 3. 3 carbonos, tá? Tenho 3 carbonos, eu tenho uma tripla ligação aqui. Lembra que eu tinha comentado com vocês, galera, que quando a tripla ou a dupla, a insaturação, estiver no primeiro carbono, eu não tenho a necessidade de colocar, não é obrigatório, né? Então, ó, propino, certo? Prop de 3, in de tripla e o de hidrocarboneto. Então, ou eu poderia colocar, né, ó, prop, tracinho 1, tracinho ino, né? Poderia, mas não tem a necessidade quando o carbono, né, tem a tripla ligação no primeiro carbono, pode ir direto para propino. Agora, né, quando eu tenho isso daqui, ó, esses exemplos aqui, eu até coloquei o butionino, né, que poderia ser o butino, mas esse exemplo aqui do meio. Veja que esse exemplo aqui do meio, gente, ó, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Então, but.
tenho que colocar a numeração obrigatoriamente, né, gente? Por quê? A insaturação, no caso aqui, a tripla ligação, ela tá no primeiro carbono? Ela não tá no primeiro carbono. Então, eu tenho que numerar. Se a gente for numerar, ó, 1, 2 e desse lado 1, 2. Então, tanto faz, né? Qual sequência eu adotaria que daria na mesma. Então, estaria no carbono 2. Então, eu tenho que colocar but 2, agora é tripla ligação. Tripla é in. Então, in, como é um hidrocarboneto, termina com o. Então, vai ser o but 2-ino. E aqui, ó, outro exemplo, né, que ele pode estar, veja que eu até coloco, ó, gente, tanto faz você colocar dessa forma aqui, ó, com a tripla nesse primeiro e nesse primeiro. Eles são iguais, ó, but 2-ino, ó. Tanto faz, tá? Então, veja, se fossem, né, a gente fosse montar essa molécula aqui, tanto faz se eu colocasse nessa daqui ou nessa daqui, porque ambas vão ficar no primeiro carbono. É a mesma molécula, ok? Galera, então veja assim, a nomenclatura para os alcinos, ela segue a mesma regra dos alcenos. Eu vou priorizar dar a menor numeração para o carbono que tiver a insaturação. Lembra que é sempre o carbono que antecede, sempre o carbono que está vindo antes, tá? Viu que ele tem dupla, ele é o primeiro que está vindo, é ele que eu vou numerar. E coloca lá no meio, né, essa numeração, identificando onde está a minha insaturação. Veja assim, vamos treinar um pouquinho para ver se vocês estão mais puxados nessa aula, prestando atenção. Vamos lá, ó. Qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo, para um pouquinho, tenta fazer sozinho e depois veja a resposta aqui comigo. É muito importante que você tente treinar. Olha lá, qual a fórmula estrutural plana? Nós vimos em uma das nossas aulas as fórmulas estruturais. Ficou com dúvida? Dá uma volta lá nessas aulas que é bem importante. Estrutura simplificada e de bastões do composto. 3-heptino. Então, eu quero as 3 formas de representação. 3-heptino, gente, hept. Lembra da nossa tabelinha? 7 carbonos. Então, eu vou colocar 7 carbonos. 1, 2, 3... Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui. Fechou. 7 carbonos. Ó, veja. 3-heptino. Nossa, prof, tá no início aqui a numeração. Alguns vestibulares mais antigos, tá, gente? Algumas questões também, toma cuidado com isso. Eles colocam no início a numeração para identificar onde está a minha insaturação. É um pouquinho uma nomenclatura da IUPAC um pouquinho mais antiga, mas priorize colocar lá no meio. Então, ficaria hept 3-ino, né? Mas poderia, tá, gente? O que acontece? 3 no carbono 3, eu tenho in, tripla. Então, 1, 2, 3. Nesse carbono aqui, eu vou ter uma tripla ligação. E ele perguntou, né, ó, faça a fórmula estrutural plana. A fórmula estrutural plana, eu iria colocar todos os hidrogênios possíveis aqui, né? Então, ó, esse carbono, eu teria 3 hidrogênios. Este carbono eu teria 2 hidrogênios. Como que eu sei isso? Pela quantidade de ligações do carbono. O carbono faz 4 ligações. As que estiverem faltando, a gente preenche com hidrogênio. Olha lá, 1, 2, então 2 hidrogênios aqui. Olha esse carbono, 1, 2, 3, 4. Ele não precisa de hidrogênios. Esse, 1, 2, 3, 4. Também não precisa. Esse daqui, 2 hidrogênios, certo? E esse 3 hidrogênios. Fiz a fórmula estrutural plana. Então, essa seria estrutural plana. E estrutural simplificada? Os hidrogênios eles vão estar, né, simplificadamente ali na molécula. Então, vai ficar CH3 ou H3C, tanto faz, tá? CH3 ou H3C, tanto faz. Ó, ligação simples, CH2, C, tripla ligação, C, CH2, ó, esse cara aqui, ó, CH2, CH2 e CH3. Beleza, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, fechamos. E ele pediu, né, a de bastões. Se a gente for colocar de bastões, como a gente faz? Ó, faz lá aquelas casinhas, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho a fórmula de bastões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no carbono 3 eu vou ter que colocar o quê? Uma tripla ligação. Então, 1, 2, 3. Esse é o carbono 3. Então, eu vou fazer isso aqui, ó.
uma tripla ligação. Fiz a fórmula de bastões. Toda vez que ele pedir a fórmula de bastões, vocês representam com essas casinhas, tá? Vamos dizer assim, esses triangulinhos não fechados, tá? Que vai ser a fórmula de bastões. Então, ó, pelo nome do composto, eu consegui identificar as 3 formas de representações mais utilizadas aí no vestibular, com atenção nessa daqui, né, galera, de bastões, que é bem importante. Beleza? Tranquilo? Então, ele pode pedir o inverso também. Em vez de ele pedir, vamos dizer assim, né, o nome do composto, ele pede o inverso. Ele faz o quê? Dá a estrutura, pede o nome dá o nome do composto e pede a estrutura. Então, ele pode manipular aí o exercício da forma que ele preferir, beleza? Galera, veja esse próximo exercício aqui, ó. Esse próximo exercício, ele fala justamente, tá? Justamente sobre a molécula em si, a fórmula molecular e a questão dos nomes. Olha lá, galera. Relacione as fórmulas moleculares com os nomes dos alquinos listados na coluna 1. Então, ele deu lá cada composto, certo? E ele quer saber o nome de cada composto. O que você vai fazer? Parar o vídeo agora, dá uma parada, você tem que treinar. Dá uma paradinha agora, respira fundo, tenta fazer esse exercício aqui que a gente já volta. Parou? Beleza? Vem comigo agora. Olha lá. Relacione as fórmulas moleculares com os nomes dos alquenos. Gente, um butino, peraí, quer dizer que a tripla está no carbono 1, but, 4 carbonos, então 4 carbonos, quer dizer que a tripla está no primeiro carbono. Se a tripla está no primeiro carbono, agora eu preencho com hidrogênios. Aqui vai ter um hidrogênio, aqui não vai ter nenhum, ó, o carbono já está fazendo 4, aqui eu vou ter 2 hidrogênios, aqui eu vou ter 3 hidrogênios. Fechando, qual que é a fórmula molecular desse composto? C4, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6, C4H6. Vamos lá achar o C4H6, está aqui, ó. Tá, ó. C4H6 seria o butino, beleza? Você vai fazer a mesma coisa em todos eles, tá? Então, ó, quero lá o pentino, né? Pentino, gente, mesma coisa. Quer dizer que está no carbono 1 a minha insaturação. E qual é a insaturação? É tripla. Então, eu colocaria 5 carbonos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 1, tanto faz se você colocasse nesse carbono, ambos seriam 1, tá, gente? E daí eu preencheria com hidrogênios, ó. Esse não tem, esse teria 2 hidrogênios para o carbono fechar 4 ligações, aqui também, ó, tá? Iria contar quantos hidrogênios e quantos carbonos. 5 carbonos, C5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8, ó lá. Fiz a fórmula C5H8, tá aqui embaixo, ó. C5H8, tá? Então, eu vou pegar todos esses e fazer a mesma coisa. Etino, ó, ele colocou direto. Etino, sem numeração. Quando não tem numeração, o que eu subentendo? Que tá no carbono 1. Se é etino, et, 2 carbonos. Certo? Então, eu vou ter 2 carbonos com uma insaturação ali no meio. Olha ali o 3-hexino. Opa, 3-hexino. Hex são 6 carbonos. Então, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ó, 3-hexino, é porque no carbono 3 eu tenho uma insaturação. Poderia estar assim também. Hex, tracinho 3, tracinho ino. Mesma coisa, tá? Então, no carbono 3, 1, 2, 3. Nesse carbono eu tenho uma insaturação. Preencho com hidrogênios. Olha lá, ó. 3 hidrogênios aqui. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu não vou ter nenhum hidrogênio, porque o carbono já está fazendo 4 ligações. Aqui é a mesma coisa. Aqui ele vai ter 2 hidrogênios. Aqui ele vai ter 3 hidrogênios. Olha lá, ó. 6 carbonos, C6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C6H10, que seria o caso ali do primeiro. Então, gente, muito simples. Você pega o nome do composto, abre ele, veja onde está a tripla, preenche com os hidrogênios e acha a fórmula molecular. É um bom exercício de treino, tá? É um bom exercício para vocês trabalharem essa questão de exercitar, questão de nomenclatura e fórmulas dos compostos orgânicos. Galera,
Esse exercício aqui, tá? É um exercício muito bom também referente a treino, tá? Ele envolve a nomenclatura já em si, então é pra fazer a nomenclatura. Olha o que ele fala. Mesma coisa, galera, todos os exercícios têm essa prática. Dá uma parada no vídeo, tenta fazer e depois vem fazer comigo. Só dá uma paradinha, eu vou resolver de qualquer forma com vocês. Então, dá uma paradinha, tenta fazer, tem que exercitar, gente, isso é quase que nem matemática. A gente só aprende exercitando. Vamos lá, então. Deu uma paradinha, continuamos comigo aqui. Olha lá, tem o composto, compostos, ele quer saber o nome de cada um. Vamos fazer. 1, 2, 3, 6 carbonos, X. Só que peraí, ó, tenho a tripla ligação. A tripla ligação está no primeiro carbono. Por que está no primeiro carbono? Não está no último? Opa, eu tenho que dar menor numeração. Então, esse vai ser o meu primeiro carbono. Então, X, tracinho. Nem precisa pôr um 1, mas vamos colocar aqui 1 e ino, porque é uma tripla ligação. Olha lá o segundo. Aqui, gente, eu quero comentar isso daqui com vocês, tá? Ó, isso daqui, esse 6 aqui. Esse 6, ele está multiplicando dentro do parênteses. E daí, qual que é a pegadinha que o vestibular faz? Você na peça vai resolver a questão e conta 1, 2, 3, 4, 5. Só tenho 5 carbonos. Se tem aquele 6 ali, quer dizer que eu tenho 6 carbonos só aqui dentro. É uma forma que a gente faz para, vamos dizer, diminuir o tamanho da molécula. Então, só ali eu tenho 6 carbonos. Então, eu já conto aqui, ó, 6 carbonos. É como se eu estivesse fazendo 6 vezes 1 aqui, ó. Então, 6, 7, 8, 9, 10. Então, na verdade, eu tenho 10 carbonos aqui. 10 carbonos seria o quê? DEC, certo? Lembra lá da nossa tabelinha. 11 é um DEC, 12 é dodec, mas geralmente a gente vai até 10 nos exercícios. E daí eu contaria, né, gente? Quer dizer, ó, que eu teria 10 carbonos para lá, ó, tá? O restante, né? Que teria 1, 2, 3, então eu teria o restante de carbonos para lá. Se eu começo a numeração de lá para cá, com certeza ela vai ficar maior. Então eu começo aqui, né, ó. 1, 2, está no carbono 2. Então, vai ser DEC, 2, ino, para indicar a tripla ligação. Beleza? Outro exemplo ali, ele faz a mesma coisa. Olha lá, ó, cuidado. Só que eu tenho 3 carbonos. Então, é 1 mais 3, 4, 5, 6. Olha lá, só que eu tenho 2, ó. 7, 8, 9. Então, contando de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 carbonos, na verdade. Então, eu tenho isso daqui, ó. 9 carbonos, tá? É bastante coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E a tripla ligação, ela tá ali no meinho, ó. Então, depois eu tenho 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Ele tá no carbono 4. 1, 2, 3, 4. Então, ele tá aqui, ó. Tá, ó. Onde eu começaria a numerar? Se eu começo a numerar por aqui, ficaria, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Numeração maior. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a numeração correta seria essa. 9, non. 4, ino. Fiz a nomenclatura, tá? Non, 4, ino. Non, por serem 9 carbonos. E a última ali, ó, é a estrutura de bastões. Só que ela fica mais fácil para mim, né, gente? Porque, veja, carbono tá aqui, ó, o primeiro carbono já tá na primeira ali, então eu já sei que é o carbono 1 que tá a minha insaturação. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, oct. No carbono 1 eu tenho uma insaturação, como é carbono 1 nem precisa pôr, mas se você quiser colocar oct tracinho 1, tudo bem. Mas eu vou colocar direto octino, né? Porque oct de 8, in da tripla ligação ali primeiro e o de hidrocarboneto. Beleza, galera? Veja, para treinar realmente tem que exercitar esse conteúdo aqui. Se não exercitar realmente, gente, as próximas aulas elas vão começar a dificultar, beleza? Dá uma lida na página 454, ela traz outros exemplos. É uma leitura muito boa lá no material de vocês, ok? Galera, um grande beijo, grande abraço, até a aula que vem.